25 anos de história. Mais de 100 comunidades plantadas ou influenciadas diretamente por um único DNA. Centenas de líderes capacitados para desbravar novas fronteiras. E um investimento que ultrapassou as barreiras denominacionais para fortalecer batistas, metodistas e presbiterianos. No papel, os resultados são impressionantes. As métricas desenham o crescimento de um movimento que não parou de se expandir desde 2001. São vidas que encontraram um destino. São histórias que foram reescritas a partir daquela mesa de jantar ou no calor de um acolhimento inesperado. Mas estatísticas não têm nome. Números não sentem dor, não têm família e não carregam o peso de um chamado. Quando olhamos de perto, percebemos que esses dados não são apenas colunas em um relatório de gestão. A Chácara Primavera nasceu com um DNA raríssimo, que é o DNA da plantação de novas igrejas. E isso não implica simplesmente no desejo e na simpatia por ver outras igrejas nascendo. Isso implica em compromissos. Isso implica no compromisso do investimento de tempo, no compromisso do investimento de planejamento, de recursos financeiros. Isso é caro demais. E só uma igreja efetivamente madura é capaz de perceber que isso é importante. É importante não apenas para ela, para o seu desenvolvimento pessoal, mas para o reino de Deus. E à medida em que a gente vê o reino de Deus se espalhando, como tem se espalhado através desse movimento, a gente só tem a agradecer a Chácara Primavera. Louvado seja Deus por toda a dedicação, por todo o planejamento, por todos os recursos financeiros que foram investidos, porque eles não param. E por onde esses recursos passam, novas igrejas surgem, novos discípulos de Cristo aparecem. Isso é maravilhoso. Aproveitando que nós estamos completando 25 anos, eu creio que é muito importante nós agradecermos aqueles que acreditaram na nossa comunidade quando nós não éramos nada parecido com o que somos hoje. Agradecer à Igreja Presbiteriana Ebenezer por ter investido na plantação da nossa igreja. A Mustard Seed Foundation, que também acreditou no que nós estávamos fazendo. A Redeemer Presbyterian Church, que também foi não só uma parceira financeira, mas muitas vezes uma grande inspiração para a nossa comunidade local. Muito obrigado a vocês que nos apoiaram naquele início e que Deus esteja abençoando tremendamente suas vidas e suas organizações. Eu era seminarista ainda quando conheci o pastor Ricardo e encontrei um pastor da comunidade da vila, à época, pastor Adrien, e eu era amigo do pastor Adrien. Então, por meio do pastor Adrien e com o Ricardo Agreste, a gente se aproximou da chácara que investiu na plantação da igreja hoje, a comunidade presbiteriana Vila Lobos. Como é importante a gente ter visão para além de nós mesmos. Então, se você, cristão da Chácara Primavera, deseja que Deus continue realizando, entenda que o Evangelho é pregado a partir de onde estamos, para além de onde estamos. E esse além é pela fé. Às vezes você não vai conhecer, talvez muitos de vocês nem saibam quem eu sou ou jamais saberiam se eu não estivesse gravando, mas eu sou fruto do trabalho de vocês e com outras igrejas também que nem me conheciam, mas que sabem que o Evangelho precisa ser pregado para além de nós. O que nos alcança, o que nos aquece, o que nos liberta é o que vai alcançar, aquecer e libertar outras pessoas. Então invista em plantação de igreja. O reino de Deus não se manifesta em placas, mas na transformação de quem decidiu plantar e de quem foi plantado. Para as famílias que aceitaram o custo da missão, o Evangelho precisou ser real na intimidade do lar, antes de se tornar voz na cidade. Para eles, a recompensa não foi o sucesso de um projeto, mas a manifestação da vida onde antes só havia vazio. Quando eu entendi que Deus estava me chamando para plantação de igrejas, eu ouvi que o ministério da plantação de igreja é familiar. E eu me lembro que eu não entendia muito isso, né? Minha esposa trabalha, enfim. E na ocasião a gente tinha só a Liz, que é a nossa
na nossa primogênita. Hoje já tem o Luca, né, que está com quase 2 aninhos. Mas quando nós começamos efetivamente, né, a plantação da Ser Amor, assim, eu vi o impacto dessa verdade, né? Plantar uma igreja é um projeto familiar. Em um projeto de plantação, a primeira pessoa, um plantador, precisa motivar é a sua esposa e a sua família. E quando eu cheguei para minha esposa, contando para ela, bem, Deus está nos chamando para plantar uma nova igreja. Eu estava muito empolgado. E ela olhou para mim e disse, não. Como assim? Ela não sabia o que era plantar uma nova igreja. E nós oramos um tempo e oramos. E um dia nós chegamos no almoço, ela chegou do trabalho, eu cheguei da igreja e nós sentamos para almoçar e ela me perguntou, o que é plantar uma igreja? E eu respondi para ela e eu falei, olha, plantar uma igreja é colaborar para a expansão do reino de Deus, no que irá resultar na grande comunidade eterna com o Senhor. Plantar a igreja envolve, por um momento, você fazer muitas coisas que não é do cotidiano pastoral, né? Por exemplo, arrumar salas, lavar banheiro, fazer tudo isso, né? E um domingo eu lembro que a gente estava preparando o nosso espaço para as nossas celebrações. E quando eu olhei, estávamos eu e a minha filha Liz lavando um banheiro. Eu olhei e estava a minha esposa Marina e o Luca começando a andar, arrumando cadeiras, né? E aí eu me lembrei disso. Poxa, plantar a igreja é uma vocação familiar. No final de 2016, nós tivemos o privilégio de organizar aquele projeto de plantação numa igreja madura, saudável e, claro, que estava dando os primeiros passos como uma igreja que havia nascido, né, deixando de ser um projeto. E a chácara, então, ela me influenciou e trouxe esse DNA, não de reproduzir a Chácara Primavera, mas de ser íntegro e relevante nesse processo de plantação. E também o que me deixava muito inspirado era de que todos os recursos financeiros que eles tinham investido em nós, não só a chácara, mas a Spanish River, a Fundação Grão de Mostarda, que nos apoiou financeiramente, eles não queriam os recursos financeiros de volta. Eles queriam que a gente participasse plantando novas igrejas, dando continuidade a esse movimento tão belo que a chácara deu início. Mas o que é, afinal, esse DNA? É um compromisso visceral em comunicar a vida em Jesus de forma criativa, acolhedora e transformadora. É uma cultura que escolheu a simplicidade das estruturas para focar na profundidade das relações. Esse DNA é feito de integridade e relevância. É a coragem de ser uma igreja missional que não nasceu para atender conveniências, mas para alcançar aqueles que as igrejas convencionais não conseguem abraçar. É a generosidade de quem planta não para construir castelos, e sim para expandir o reino. É um privilégio muito grande poder fazer parte da história da Chácara Primavera nesses últimos 25 anos e ter participado desde o comecinho, né? Desde a plantação, desde o sonho, sendo uma das primeiras crianças, depois uma das primeiras adolescentes e jovens dessa comunidade. E eu me sinto muito honrada de poder vivenciar tudo isso, ter isso parte da minha história e hoje ver os frutos disso em tantas outras igrejas no Brasil. Estando inclusive agora em uma dessas igrejas que é filha da chácara, né? E a gente poder ver o quanto carregar essa missão de plantar igrejas tem sido uma bênção para a igreja brasileira. Eu recebi há pouco tempo atrás um contato de um jovem querendo conversar comigo, né? Eu não o conhecia. Eu me encontrei, né? E ele falou: pastor, eu queria te conhecer porque o meu pai e a minha mãe, e eles são três jovens adultos já, né? Os pais já mais velhos. E a gente teve o privilégio de batizar os pais, né? O pai e a mãe dele. E aí ele quis marcar comigo, ele falou assim: pastor, eu não sou religioso, mas eu queria entender o que está acontecendo com os meus pais, porque a vida deles mudou a nossa casa, mudou a nossa vida, e aí eu pude falar do evangelho para ele.
E graças a Deus isso tem acontecido lá no nosso meio. Então são histórias que passam diretamente pela vida da Chácara Primavera. Eu já tinha vindo de outros lugares, foi aí que eu e a Júlia, então no meio da pandemia, né, a gente descobriu a gravidez da Liz, né, nossa filha, que é uma bênção nas nossas vidas hoje. E foi aí que, no meio de uma obra, né, no meio de tudo acontecendo, tudo sendo construído, Jesus também estava construindo algo novo na nossa vida. A gente casou exatamente aqui, onde a gente está sentado, em 2021. E essa parede, ela era só tijolo. E tinha só as fundações, e aqui ainda era um buraco enorme. A gente construiu algo junto com a igreja, foi a base da igreja e a base do casamento juntas no mesmo lugar, foi bem legal. Tenho certeza que um dia, talvez desse lado da eternidade ou do outro lado da eternidade, vocês vão poder ver frutos, né, em árvores distantes, mas que são efetivamente de vocês, que Deus usou a vida de vocês para gerar esses frutos, né? Um dia eu recebo uma mensagem, Bernardo, como você está, uma mensagem do Ricardo, nós vamos conversar, a Chácara quer apoiar vocês, e aquilo foi inspirador para nós, porque todas as igrejas estavam passando pelas dificuldades da pandemia, mas a Chácara não deixou aquilo que é o DNA, aquilo que faz parte do DNA da Chácara, que é plantar novas igrejas, né? Então chegou nos apoiando, investindo, orando, e mais recentemente a Chácara Kids entrando em contato conosco. Olha, eu quero uma foto, a Elda pedindo fotos do Ministério Infantil, pedindo fotos da minha família e dizendo, olha, as crianças da Chácara estão orando por vocês. Isso foi um momento que a gente estava passando algumas dificuldades na plantação. E mais uma vez, como na conversa do início da parceria, veio para encorajar, a mensagem da Chácara Kids veio para nos dizer, olha, vocês não estão sozinhos. Uma das coisas que me chamava a atenção quando, pelas primeiras vezes, eu pude participar dos encontros da Chácara, era que era uma igreja diferente, né? Eu lembro dos cenários que tinham no Paineiras. Uma das coisas que eu percebia também era a clareza e a leveza com que o encontro aos domingos aconteciam, e também a própria humanidade transparecendo ali através do pastor Ricardo, de outros pastores. Era algo que me tocava, né? E que também era altamente conectado com a cultura e o momento histórico que a gente estava vivendo. A nossa comunidade local, a Igreja Presbiteriana Vinhedo, está aí com seus 20 anos e, com a graça de Deus, nós temos tido o privilégio, inspirados por essa visão, eu poderia dizer até mesmo por esse DNA que a gente herdou da Chácara Primavera. Hoje nós estamos diretamente envolvidos com 9 projetos em que nós temos investidos, alguns deles diretamente ligados, né, à própria chácara, mas a gente já participou da plantação de muitas outras igrejas. A gente segue caminhando com esse DNA de sermos uma igreja missional, de sermos uma igreja contemporânea, de sermos uma igreja acolhedora. São realidades que eu acredito que nós herdamos, né, da chácara. Olhando ali de 2008, 2009, quando foram as primeiras vezes que eu tive contato, para 2026, eu percebo que a essência da chácara, ela não mudou. E isso impacta a vida das pessoas. Isso faz com que as pessoas olhem para a chácara e digam, nossa, existe algo diferente aqui. Para quem vem de outras origens religiosas, talvez o que elas percebem é que a chácara, ela não tem um apelo por dinheiro, um apelo para que a pessoa se torne membro da comunidade. Elas podem ser elas mesmas. O reino de Deus é um reino de amigos. Aquilo que nós construímos, aquilo que nós fazemos juntos, é fruto, na verdade, de uma caminhada de relacionamento que nós temos. A própria autenticidade dos pastores continuam na medida em que eles pregam, compartilham as suas dores, os seus desafios. Eu acho que isso gera nas pessoas
a empatia e clareza na pregação bíblica e relevância para com o momento cultural em que elas estão vivendo. De todas essas igrejas que foram plantadas ao longo de 25 anos, absolutamente nenhuma delas se chama Chácara Primavera e de nenhuma delas nós exigimos que fosse reproduzido o nosso modelo como igreja. Nós entendemos que a Chácara Primavera é como é porque ela se propôs a ser íntegra na palavra e relevante para com a cultura da sua cidade, da sua região. Da mesma maneira, quando outras igrejas em outras cidades e outras regiões se propõem a comunicar o evangelho com integridade e ser relevante para com a sua cultura, elas terão outra coloração, outra estrutura, outro estilo, e nós respeitamos plenamente isso. Nós não investimos na reprodução de chácaras primaveras, nós investimos na multiplicação de comunidades do reino de Deus. Mas qual é o saldo real de 25 anos de entrega? Além dos mapas e das estruturas, existe um rastro invisível de transformação que os números não conseguem medir. São feridas que foram curadas, famílias que encontraram um novo começo e a descoberta de que ninguém precisa caminhar sozinho. Todo esse esforço se resume a um propósito: ser o lugar onde a vida de alguém foi tocada pela esperança. E é aqui, no coração de cada história, que o movimento se torna, de fato, eterno. Então, parabéns para todo mundo que faz parte dessa história, e é tão bom a gente poder celebrar esses 25 anos, que venham muitos outros mais. Se eu tenho um pedido a fazer para vocês continuem sendo obedientes ao chamado que Jesus tem dado a vocês de ser uma igreja plantadora de igrejas no Brasil, e de inspirar tantos jovens pastores, enfim, a continuar isso. Nós nunca teremos noção exata do que a chácara produziu ao longo desses anos na história. Esse tipo de balanço a gente só vai conseguir fazer na eternidade. Se a Chácara Primavera deixasse de existir hoje, eu diria: a nossa missão foi cumprida. A Chácara Primavera não apenas alcançou homens e mulheres da nossa região, apresentou Jesus e participou da transformação da vida dessas pessoas. A Chácara inspirou inúmeras outras igrejas a fazerem o mesmo. Por isso, se a Chácara Primavera deixasse de existir hoje, inúmeras igrejas evangélicas, centenas delas, continuariam essa mesma missão de levar o Evangelho a homens e mulheres, de forma que esse Evangelho venha transformar suas vidas, suas famílias e as suas histórias.